Clara se olhou no espelho mais uma vez, ajustando o cabelo solto que caía em ondas suaves sobre seus ombros. A iluminação do quarto refletia seu rosto, e ela podia ver a expressão de expectativa e ansiedade que a acompanhava. Era uma noite especial, repleta de glamour e promessas, mas, ao mesmo tempo, um vazio profundo a consumia. Mesmo cercada por joias caras e um vestido que destacava sua silhueta esguia, a sensação de solidão a envolvia como um manto. A vida de uma jovem milionária parecia perfeita aos olhos dos outros, mas Clara sabia que, por trás daquela fachada, existia uma busca incessante por algo que ela não conseguia identificar. "Você está linda, Clara", disse sua amiga Letícia, que entrou no quarto sem bater, trazendo uma energia contagiante. "Está pronta para brilhar na gala." Clara forçou um sorriso, tentando esconder a inquietação que se acumulava em seu peito. Ela não queria preocupar Letícia com seus sentimentos. Afinal, era uma noite de celebração, uma oportunidade de se divertir e mostrar ao mundo que tudo estava bem. Mas, mesmo assim, a ideia de estar cercada por pessoas que não conhecia de verdade a deixava receosa. "Obrigada, Letícia. Só espero que essa festa não seja tão entediante quanto a última." Clara respondeu secamente, enquanto se afastava do espelho e pegava a pequena clute prateada que combinava com seu vestido. "E se você conhecesse alguém interessante, pode ser que a noite se transforme." Letícia piscou, e Clara não conseguiu evitar um pequeno riso. Sua amiga sempre tinha uma maneira de deixar as coisas mais leves. "Vamos ver." Clara suspirou, lembrando-se de que, mesmo nas festas mais animadas, o vazio sempre parecia voltar. Não era apenas a falta de romance, era a ausência de conexões verdadeiras, de conversas que a fizessem sentir-se viva. A gala começou com badalações e sorrisos forçados. Clara se via cercada por rostos conhecidos, mas a conversa era superficial. As pessoas falavam sobre negócios, moda e viagens, mas ninguém parecia realmente interessado em saber o que estava no coração dela. Enquanto isso, ela observava as famílias unidas, as amizades sinceras e os casais apaixonados. Um nó se formou em sua garganta. Aquela vida aparentemente perfeita não fazia sentido se não houvesse amor e afeto genuínos. Depois de algumas horas, Clara decidiu que precisava de um tempo sozinha. Ela se despediu de Letícia e saiu para o terraço, onde a brisa fresca da noite a envolveu. O céu estava salpicado de estrelas, e a cidade se estendia diante dela, com suas luzes brilhantes que pareciam prometer tudo o que ela nunca teve. Clara se encostou na balaustrada, fechando os olhos por um momento, permitindo que os sons da festa se transformassem em um eco distante. "Você está bem?" Uma voz familiar interrompeu seus pensamentos. Era Letícia, que havia seguido Clara até o terraço. "Você não parece muito feliz." "Eu só estou pensando." Clara respondeu, abrindo os olhos e soltando um suspiro. "Às vezes, sinto que tudo isso não é suficiente." Letícia a olhou com preocupação, mas antes que pudesse dizer algo, Clara decidiu mudar de assunto. "Vamos voltar. Acho que preciso de um pouco de diversão." Ela forçou um sorriso, tentando convencer não só a amiga, mas também a si mesma. Depois de mais algumas horas de conversas vazias, Clara decidiu que era hora de ir embora. Com um gesto, chamou um Uber pelo aplicativo, esperando que a corrida a levasse para longe daquela atmosfera de superficialidade. Enquanto aguardava, viu ao longe uma família reunida, rindo e compartilhando histórias. A cena a fez sentir um aperto no coração. Lembrou-se de como era estar cercada por pessoas que a amavam, de momentos de alegria e conforto que pareciam ter desaparecido de sua vida. "Por que você está tão pensativa?" Letícia perguntou ao perceber o olhar distante de Clara. "Você não vai ficar triste, vai?" Não estou triste. Só pensando na vida, sabe?" Clara respondeu, mas a verdade é que uma onda de solidão a inundava. "Você precisa se abrir mais, Clara. A vida não é apenas sobre trabalho e festas. É sobre as pessoas que amamos." Letícia insistiu, mas Clara apenas sorriu, sem poder compartilhar suas inseguranças. O carro do Uber finalmente chegou. Clara sentiu um misto de alívio e ansiedade ao abrir a porta do veículo. O motorista, um homem de meia idade com um sorriso gentil, a cumprimentou. "Boa noite. Para onde vamos?" ele perguntou, seus olhos transmitindo uma calma que imediatamente a deixou mais à vontade. "Para a festa na Avenida Brasil, por favor." Clara respondeu,
acomodando-se no banco traseiro. O motorista acenou e, enquanto o carro começava a se mover, Clara observou a cidade através da janela. Você é nova por aqui? O motorista perguntou, tentando puxar conversa. Não exatamente. Só queria escapar um pouco de uma festa chata. Clara respondeu, tentando manter a conversa leve. Entendo. Às vezes, a gente só precisa de um pouco de ar fresco. O homem sorriu, seus olhos brilhando com uma sabedoria que Clara não conseguia ignorar. Havia algo de familiar na maneira como ele falava, algo que a fez se sentir estranhamente à vontade. E você, também faz isso com frequência? Clara perguntou, intrigada. Ah, sou motorista de Uber. Faço isso para ganhar a vida. Francisco respondeu, seu sorriso se alargando. Mas também gosto de ouvir histórias das pessoas. Cada corrida é uma nova experiência. Clara relaxou um pouco, percebendo que estava começando a se sentir à vontade. O homem parecia genuíno, e a conversa fluía de maneira natural. Mas, à medida que ele falava sobre sua vida, as palavras dele começaram a ressoar em sua mente de uma forma estranha. E você? Qual é a sua história? Francisco perguntou, curioso. Eu sou apenas uma mulher tentando encontrar seu caminho em um mundo que parece tão vazio às vezes. Clara respondeu, sem pensar muito. A sinceridade em sua voz a surpreendeu. Às vezes, a riqueza está nas pequenas coisas, não nas grandes festas. Francisco disse, e Clara sentiu um frio na barriga. Havia algo em suas palavras que a fez questionar sua própria vida. Ela olhou para ele através do espelho retrovisor, tentando captar algo mais. Algo que a fizesse entender porque ela sentia que já o conhecia de algum lugar. Mas, antes que pudesse formular a pergunta, o carro parou em um sinal vermelho e Francisco virou-se para encará-la. Você já parou para pensar sobre o que realmente importa na vida? Ele questionou, e Clara sentiu que a conversa havia tomado um rumo inesperado. Eu não sei. Às vezes, sinto que estou apenas seguindo o fluxo. Clara respondeu, a vulnerabilidade em sua voz surpreendendo-a. Francisco sorriu, como se tivesse entendido exatamente o que ela estava sentindo. A conversa continuou, mas havia uma conexão crescente entre eles, algo que a fazia questionar se a vida que levava era realmente a que desejava. Aquelas trocas simples, porém profundas, a levaram a um lugar que ela não esperava, e Clara sentiu que esse motorista, com sua sabedoria silenciosa, poderia, de alguma forma, mudar sua vida. Enquanto o carro avançava pelas ruas iluminadas da cidade, Clara observava a paisagem urbana passar pela janela. As luzes piscantes, as pessoas apressadas nas calçadas, tudo parecia distante. Em contraste, ao seu lado, Francisco dirigia com uma calma que a intrigava. Havia algo em sua maneira de conduzir, como se ele não estivesse apenas levando-a a um destino, mas também navegando por suas próprias lembranças. Você sabe, começou Francisco, quebrando o silêncio que se formara entre eles. A vida sempre teve seus altos e baixos para mim. Não foi fácil, mas aprendi a valorizar as pequenas coisas. Clara, intrigada, inclinou-se um pouco para frente. Como assim? O que você quer dizer com pequenas coisas? Sua curiosidade estava despertando, e ele parecia ter uma sabedoria que ela nunca havia encontrado em seu mundo repleto de riqueza e superficialidade. Bem, Francisco hesitou por um momento, como se estivesse pesando suas palavras. Cresci em um lugar simples. Minha mãe sempre dizia que a felicidade não está nas posses, mas nas relações que cultivamos. Eu costumava passar tardes inteiras sentado no quintal, ouvindo o canto dos pássaros e contando quantas estrelas apareciam no céu à noite. Isso, para mim, era riqueza. Clara não pôde deixar de sorrir. Você sabe, minha vida é muito diferente. Desde pequena, sempre estive cercada de luxo, mas, no fundo, eu me sinto vazia. É como se todo aquele dinheiro não pudesse comprar as coisas que realmente importam. Ela sentiu um nó na garganta ao compartilhar um pensamento tão profundo. A pressão de ser perfeita e atender às expectativas dos outros é esmagadora. Francisco olhou para ela pelo retrovisor, seus olhos refletindo compreensão. A pressão é uma coisa perigosa. Ela pode nos fazer perder de vista o que realmente importa. Eu vi isso acontecer com a minha ex-esposa. O sucesso dela a afastou da família. Às vezes, as pessoas se tornam tão obcecadas por suas carreiras que esquecem de dar valor às relações ao seu redor. Você passou por isso, Clara afirmou,
a compaixão crescendo dentro dela. Como você lidou com a situação? Foi difícil, ele respondeu, sua voz carregada de emoção. Eu tentei de tudo para manter a família unida, mas as desavenças foram se acumulando. Um dia, percebi que eu estava lutando sozinho. Minha filha, ela se afastou de mim depois da separação. Isso me machucou mais do que qualquer outra coisa. O coração de Clara apertou ao ouvir a dor na voz de Francisco. Ela sentiu uma conexão inexplicável, como se as feridas dele ecoassem as suas. Eu não tenho ideia do que é perder um pai, ela murmurou, mas sinto que sempre houve um vazio na minha vida. Sempre me perguntando quem eu poderia ter sido se tivesse conhecido meu pai. Às vezes, as circunstâncias nos afastam das pessoas que amamos, ele disse, sua voz suave. Mas nunca é tarde para recomeçar ou para buscar a reconciliação. As palavras dele reverberaram em Clara. Ela se lembrava das histórias que sua mãe contava sobre seu pai, um homem que havia desaparecido de sua vida quando ela ainda era muito pequena. A ideia de que Francisco pudesse ser ele a fez sentir um turbilhão de emoções. Você já pensou em tentar se reconectar com sua filha? Clara perguntou hesitante. Francisco desviou o olhar da estrada, seu semblante se tornando sério. Eu gostaria de pensar que um dia teremos uma conversa franca, ele disse, mas as coisas não são simples. O orgulho e a dor muitas vezes falam mais alto do que o amor. Clara refletiu sobre suas palavras. O amor é complicado, não é? Às vezes parece que estamos tão perto, mas ao mesmo tempo tão distantes. Exatamente, Francisco concordou. E o que muitas vezes nos separa são os mal-entendidos e as mágoas do passado. Se não formos capazes de perdoar, ficamos presos. Eu aprendi isso da maneira mais difícil. A conversa os envolvia em uma aura de intimidade crescente. Clara não conseguia desviar o olhar do motorista, fascinado por sua sinceridade e pela maneira como ele expressava seus sentimentos. Você parece ter uma visão tão clara da vida, Francisco. Como você faz isso? Ele sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Acredito que a vida é feita de escolhas. Podemos escolher nos deixar levar pelo que nos faz mal ou optar por aprender e crescer com as experiências. Eu escolhi aprender. Cada erro, cada dor, me ensinou algo. E acima de tudo, me ensinou a valorizar as pessoas. Clara sentiu uma onda de admiração por ele. Você é uma inspiração, sabia? Eu gostaria de ter essa perspectiva. Muitas vezes, sinto como se estivesse presa em um ciclo de superficialidade. Você não precisa ficar presa, Francisco disse, suas palavras carregadas de encorajamento. A vida é uma jornada e você tem o poder de mudar a direção dela a qualquer momento. Ele fez uma curva à direita, e Clara notou que estavam se aproximando de sua próxima parada. Essa corrida tinha se transformado em algo muito mais significativo do que ela jamais poderia imaginar. Francisco, ela começou, hesitante. Você já pensou em como as histórias de nossas vidas se entrelaçam? Como as escolhas que fazemos podem afetar não apenas a nós, mas também aos outros ao nosso redor? Ele assentiu, pensativo. Sim, é uma teia complexa. Às vezes, encontramos pessoas que mudam nosso caminho de maneiras que não conseguimos prever. Você pode ser uma dessas pessoas na vida de alguém, mesmo que não perceba. Clara sorriu, sentindo que a conversa estava levando-a a um lugar de reflexão que ela há muito não visitava. Você me fez pensar em tudo isso, Francisco. Às vezes, sinto que preciso fazer uma mudança, mas não sei por onde começar. Às vezes, o primeiro passo é apenas ter coragem de se abrir para as possibilidades, ele sugeriu. Não tenha medo de explorar novos caminhos. E lembre-se, o que realmente importa são as conexões que fazemos ao longo dessa jornada. As palavras de Francisco reverberavam em sua mente enquanto o carro diminuía a velocidade. Clara percebeu que o destino era uma rua familiar, uma que ela não visitava há anos. A casa de sua infância estava ali, cheia de lembranças e histórias que pareciam ter ficado perdidas no tempo. Chegamos, Francisco anunciou, sua voz suave interrompendo seu devaneio. Ela olhou pela janela, o coração batendo forte. Sim, aqui é onde eu cresci. Francisco a observou atentamente. E como você se sente ao voltar aqui? Ela respirou fundo, as emoções aflorando. Misturada, nostálgica, eu acho. Lembrei de momentos bons e ruins, de pessoas que amei e de quem perdi contato. É normal sentir isso, ele disse. Nossas lembranças são parte do que somos.
Elas moldam nossas vidas e nos ajudam a entender quem realmente somos. A conversa havia se transformado em um diálogo profundo e revelador. E Clara sentiu que, de alguma forma, estava se aproximando de Francisco de uma maneira que nunca imaginou ser possível. Mas ainda havia algo que a impedia de dar o próximo passo. O que ela realmente sabia sobre ele. E o que ele sabia sobre ela. Enquanto Francisco parava o carro, o silêncio se instalou entre eles, carregado de emoções não ditas e perguntas que pairavam no ar. Clara olhou para ele, desejando que ele pudesse ler seus pensamentos, desejar que tudo se resolvesse ali, naquele momento, mas sabia que a verdade era muito mais complexa. A luz da cidade piscava ao redor do carro, enquanto Francisco dirigia com destreza pelas ruas. O som da música suave que emanava do rádio preenchia o ambiente. Mas, ao mesmo tempo, a conversa entre ele e Clara estava prestes a se aprofundar em um território emocional inexplorado. Clara olhou pela janela, observando as luzes refletirem em seu rosto. O silêncio entre eles estava carregado de um tipo de tensão que ela não conseguia identificar. "Você gosta de música?" perguntou Francisco, quebrando o silêncio. "Sim, adoro. Na verdade, sempre quis aprender a tocar um instrumento, mas nunca tive tempo", respondeu Clara, com um leve sorriso nostálgico. "Você toca?" "Eu costumava tocar violão", disse Francisco, com um brilho nos olhos. "Era uma das minhas paixões. Eu sempre tocava para minha filha quando ela era pequena. Era a forma que eu tinha de me conectar com ela." A menção da filha imediatamente fez o coração de Clara acelerar. Havia algo tão íntimo e pessoal na maneira como Francisco falava, e ela sentia que uma parte de sua história estava entrelaçada ali. "Você tem uma filha?" perguntou, tentando esconder a surpresa na voz. "Sim", respondeu ele, com um tom melancólico. "Ela se chama Luísa. Era uma garota cheia de vida, adorava dançar e cantar. A música sempre foi uma parte importante de nossas vidas." Clara prendeu a respiração por um momento, permitindo que as palavras de Francisco ecoassem em sua mente. A ideia de uma filha o deixava mais humano, mais próximo. "Você sente falta dela?" perguntou, suavemente. "Todos os dias", disse Francisco, olhando para a estrada, como se estivesse vendo mais do que apenas as luzes da cidade. "A vida não foi gentil comigo, Clara. Eu cometi erros. Depois da separação, as coisas mudaram muito. Ela ficou distante. É difícil." Clara sentiu uma pontada de empatia. Era uma sensação nova e desconcertante. "Sinto muito", disse, hesitante. "É difícil lidar com essas coisas, não é?" A voz dela estava suave, quase como um sussurro. Mas a música sempre foi um consolo. "Quando toco, sinto que posso me conectar com ela de alguma forma", explicou Francisco. "Algumas noites, eu ainda pego meu violão e toco as músicas que costumávamos ouvir juntos. É como se ela estivesse ali comigo." "Que lindo", comentou Clara, admirada. A ideia de um pai tocando para sua filha ressoava profundamente com ela. Embora estivesse cercada de luxo e riqueza, Clara nunca tivera uma conexão verdadeira como aquela. "Você sente que ela ainda te escuta?" "Eu espero que sim", respondeu Francisco, um sorriso triste nos lábios. "Às vezes, eu sonho com ela. É como se tudo voltasse. A risada dela, a forma como ela cantava. E aí eu acordo e percebo que tudo isso faz parte do passado." Clara sentiu um nó na garganta. Ela sabia que as conexões familiares eram complicadas, especialmente quando havia separações e mágoas envolvidas. "Você ainda fala com ela?" perguntou, com um leve tremor na voz. "Não como gostaria", admitiu Francisco. "Acho que ela precisa de espaço. E eu respeito isso. O que eu realmente quero é que ela seja feliz, mesmo que isso signifique ficar longe de mim." A sinceridade nas palavras de Francisco tocou Clara. Ela se lembrou de sua própria solidão, de como muitas vezes se sentia desconectada dos outros, mesmo cercada por amigos e familiares. "É difícil deixar ir, não é?" disse ela, olhando para ele. "É", afirmou Francisco, olhando rapidamente para Clara antes de voltar a atenção à estrada. "Mas às vezes, deixar ir é a única maneira de realmente amar alguém. A vida nos ensina isso de formas que não entendemos até que seja tarde demais." As palavras dele a fizeram refletir sobre sua própria vida. Clara sentiu que havia um eco de suas próprias experiências naquelas falas. "Você se arrepende de algo?" perguntou,
tentando entender mais sobre a dor que ele carregava. Sim, disse Francisco, após um momento de silêncio. Eu me arrependo de não ter lutado mais pela minha família. Quando minha ex-esposa decidiu se separar, eu deveria ter feito mais para mostrar que me importava. Eu deixei o orgulho e a raiva falarem mais alto. Clara sentiu uma conexão crescente com Francisco. Ela também tinha arrependimentos, momentos em que poderia ter agido de forma diferente. É fácil se perder na raiva e no orgulho, disse ela, olhando pela janela novamente. Às vezes, eu sinto que as pessoas não entendem o que realmente importa na vida. Exatamente, ele concordou. No final, o que realmente importa são as pessoas que amamos. O dinheiro e a fama não preenchem o vazio que fica quando nos separamos de quem amamos. Enquanto a corrida avançava, Clara começou a questionar as coincidências que a levaram até ali. Você mencionou que tocava violão para sua filha. Onde vocês costumavam tocar juntos? Perguntou, tentando descobrir mais sobre a história dele. Ah, em qualquer lugar. Muitas vezes, eu a levava para o parque. Nós sentávamos embaixo de uma árvore e eu tocava enquanto ela dançava ao meu redor. Era um momento mágico, lembrou Francisco, com um sorriso nostálgico. Ela adorava quando eu tocava aquelas músicas de criança. Clara imaginou a cena, a imagem de um pai e uma filha compartilhando momentos simples, mas carregados de amor. Isso é lindo, disse ela. Eu gostaria de ter vivido algo assim. Você pode ter, respondeu Francisco, olhando para Clara com um brilho nos olhos. Nunca é tarde demais para criar memórias. Às vezes, precisamos apenas dar o primeiro passo. As palavras dele ecoaram na mente de Clara, que sentia a urgência de reconectar-se com sua própria história. Você já morou em algum lugar especial? Perguntou, buscando mais detalhes sobre o passado de Francisco. Sim, respondeu ele, hesitante. Eu passei uma parte da minha vida em um bairro que você pode conhecer. É um lugar onde as pessoas se ajudam, onde a música e a vida se entrelaçam. Clara sentiu um frio na barriga. Qual bairro? Perguntou, sua curiosidade aguçada. Bem, eu morava em um bairro chamado Vila Verde, disse Francisco, olhando para a estrada, mas Clara percebeu a mudança na sua voz. Era um lugar simples, mas cheio de vida. Vila Verde, repetiu Clara, pensando rapidamente. Eu cresci perto de lá. Muitas vezes passava por lá quando era criança. A conexão parecia se estreitar ainda mais, como se o destino estivesse unindo seus caminhos. É um lugar especial, disse Francisco, com um sorriso nostálgico. Eu ainda tenho amigos lá, pessoas que me conhecem desde aquela época. Às vezes, vou lá para lembrar os velhos tempos. Clara estava intrigada. Você ainda se vê com eles? O que você sente quando volta lá? É como voltar para casa, respondeu Francisco, sua voz cheia de emoção. As lembranças vêm à tona, e eu me sinto grato por tudo o que vivi. Cada risada, cada lágrima, tudo faz parte de quem sou. Clara sentiu um aperto no peito. Havia algo profundamente familiar naquele sentimento. Ela começou a se perguntar se, de alguma forma, suas histórias estavam entrelaçadas, como se o passado estivesse tentando se conectar novamente. Você já pensou em visitar o bairro novamente? Perguntou, com um brilho de esperança em seus olhos. Às vezes, mas não sei se estou preparado, admitiu Francisco, com um suspiro. As memórias podem ser dolorosas, mas também são bonitas. Eu entendo, disse Clara, pensando em tudo o que havia vivido até ali. Enquanto o carro seguia seu caminho, a cidade passava rapidamente diante deles, mas o que estava se formando entre eles era uma conexão que transcendia o tempo e o espaço. Francisco, começou Clara, hesitante. Se você pudesse voltar no tempo e mudar alguma coisa, o que você faria? A pergunta pairou no ar, e Francisco ponderou por um momento. Acho que tentaria ser mais presente. Às vezes, nos perdemos em nossas próprias vidas e esquecemos de valorizar o que realmente importa, respondeu ele, com sinceridade. Clara sentiu que aquelas palavras eram um reflexo de sua própria vida. Talvez seja hora de nós dois começarmos a valorizar o que realmente importa, disse ela, com um leve sorriso, e descobrir o que podemos fazer para nos reconectar com aqueles que amamos. Francisco olhou para Clara, e por um breve instante, os dois compreenderam que estavam em uma jornada muito maior do que apenas uma corrida de Uber. Eles estavam começando a desvendar os mistérios de suas vidas, um passo de cada vez.
A atmosfera dentro do carro era densa, quase palpável, enquanto Francisco dirigia pelas ruas conhecidas, agora preenchidas de memórias e sentimentos. Clara observava a paisagem urbana passar pela janela, seu coração batendo acelerado. A cada palavra que saía da boca do motorista, uma nova camada de sua vida parecia ser desvendada. Francisco falava sobre arrependimentos, suas histórias entrelaçadas com um passado que ela mal conhecia, mas que, de alguma forma, a envolvia. Sabe, Clara, disse ele, sua voz suave, mas carregada de emoção, eu sempre me arrependi das escolhas que fiz. A vida não é fácil para ninguém, e às vezes, as decisões que tomamos têm consequências que duram uma vida inteira. Clara sentiu um aperto no peito. O tom de Francisco a fazia pensar em sua própria vida, nas escolhas que fez e nas conexões que nunca estabeleceu. Embora vivesse em um mundo de luxo, a solidão a acompanhava como uma sombra. Ela inclinou-se para a frente, interessada, e perguntou: "Do que você se arrepende, Francisco?" Ele hesitou por um momento, como se estivesse pesando suas palavras. O trânsito leve permitiu que ele olhasse para ela, seus olhos revelando uma história repleta de dor e amor. "Olhe, eu sempre amei a música. Era o que me fazia feliz. Mas, com a vida e as obrigações, acabei deixando de lado esse sonho. E quando minha esposa e eu nos separamos, minha filha se afastou de mim. Eu poderia ter lutado mais por ela, mas o orgulho e o sofrimento me impediram." A sinceridade na voz dele tocou Clara profundamente. Ela se lembrou das conversas em família que nunca ocorreram, das feridas que nunca cicatrizaram. O silêncio entre eles tornou-se uma conexão silenciosa, um entendimento mútuo de que a dor também faz parte da vida. "Eu não sabia que você tinha uma filha", Clara murmurou, sua voz quase um sussurro. Francisco sorriu melancolicamente, como se as memórias de sua filha fossem um bálsamo e um veneno ao mesmo tempo. "Sim, ela se chama Ana. Era tudo que eu tinha. Quando tudo desmoronou, eu perdi não só a mulher que amava, mas também a relação com a minha filha. O tempo passou. Bem, ela se distanciou de mim. Fico pensando se ela me perdoaria, se algum dia poderíamos nos reconectar." Clara sentiu que o mundo ao seu redor havia diminuído. O carro parou em uma interseção, e ela olhou pela janela, mas seus pensamentos estavam longe dali. A tristeza na voz de Francisco ecoava em sua própria vida. Uma lágrima solitária escapuliu de seu olho, e ela rapidamente a enxugou. O que ele estava sentindo era algo que ela também conhecia, mesmo que em contextos diferentes. "Francisco", começou ela, sua voz trêmula, eu não sei muito sobre o que é ser pai, mas sei o que é perder. A vida pode ser cruel." Ele a olhou, uma centelha de compreensão passando entre eles. Era como se naquele instante, eles estivessem compartilhando não apenas palavras, mas suas almas. "E você, Clara?" perguntou ele, inclinando-se levemente para frente. "O que te traz essa solidão?" Ela hesitou, o peso de seus próprios segredos quase a sufocando. Mas algo na sinceridade de Francisco a encorajou. Ela respirou fundo. "Eu sempre tive tudo, ou pelo menos deveria ter dinheiro, status, a vida dos sonhos. Mas, no fundo, eu nunca tive uma conexão verdadeira com ninguém. Meus amigos são superficiais, e a única coisa que realmente importa," ela fez uma pausa, a voz embargada, "é que eu não sei o que é ter um pai." O silêncio que se seguiu foi pesado, repleto de entendimento. Francisco, por um instante, não soube o que dizer. Ele sempre imaginou que sua filha sentisse falta dele. Mas ouvir Clara falar sobre sua própria ausência de um pai o atingiu de uma forma nova. "Sinto muito, Clara. Eu não sabia." Ele respirou fundo, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Às vezes, a vida nos separa de quem amamos, e a dor é o que nos resta. A conversa fluiu naturalmente entre eles, como um rio que finalmente encontrava seu caminho para o mar. Cada palavra trocada era um pequeno passo em direção a um entendimento maior sobre o que realmente significava ser humano, vulnerável e cheio de falhas. Após alguns minutos, Francisco desviou o olhar para a estrada novamente. Ao atingir outra interseção, disse: "Às vezes, eu gostaria que as coisas fossem diferentes. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo de forma diferente. Eu tentaria ser um pai melhor, um homem melhor." Clara sentiu um nó na garganta. Era como se, ao falar,
ele estivesse revelando não apenas seus arrependimentos, mas também um desejo profundo de reconciliação. E, por um momento, ela se perguntou se ele poderia ser o pai que sempre quis, mesmo que o tempo tivesse passado. Eu não sei o que o futuro reserva, Francisco, mas, Clara hesitou, contemplando suas palavras, talvez haja esperança. Para você e para sua filha. Ele a olhou, uma faísca de esperança brilhando em seus olhos cansados. Você realmente acredita nisso? Acredito, sim. Às vezes, as pessoas precisam de tempo, mas isso não significa que o amor tenha desaparecido. O carro parou novamente, e Francisco virou-se para ela, seu olhar sério. E você? O que você faria se tivesse a chance de se reconectar com seu pai? A pergunta pegou de surpresa, e Clara hesitou. O que ela realmente faria? A ideia de se encontrar com alguém que poderia ter sido uma figura paterna em sua vida era assustadora e, ao mesmo tempo, intrigante. Eu não sei. Ela mordeu o lábio, tentando organizar os pensamentos. Eu gostaria de entender o porquê de tudo. Porque ele não esteve presente. Mas, ao mesmo tempo, tenho medo da rejeição. A expressão de Francisco se suavizou. Ele compreendia aquele medo, aquele receio que a paralisava. Às vezes, Clara, a rejeição é o preço que pagamos para nos abrirmos para o amor. E quem sabe, talvez a resposta que você procura esteja mais perto do que imagina. Clara ponderou sobre suas palavras, sentindo uma mistura de esperança e ansiedade. O que ele estava dizendo fazia sentido, mas em seu coração havia uma dúvida persistente. Quando chegaram ao destino, Clara percebeu que o momento estava chegando ao fim. Ela hesitou ao sair do carro, uma parte dela desejando que a corrida nunca tivesse terminado. Ao abrir a porta, olhou para Francisco e, por um instante, o mundo ao redor desapareceu. Tudo o que restava era a conexão que haviam construído em tão pouco tempo. Aqui está, disse ela, entregando a ele um bom pagamento pela corrida, seus dedos tremendo levemente. Isso é para você. Francisco olhou para o cartão que ela lhe entregou. Era um simples pedaço de papel com seu número de telefone. Clara. Ele parecia hesitar, mas antes que pudesse completar a frase, ela já havia saído do carro. Ela parou na calçada, o coração disparado, e olhou para trás. Francisco a olhava com uma expressão que misturava saudade e compreensão. Algo dentro dela hesitou. Havia tanto que ela queria dizer, tanto que ainda não tinha sido resolvido. Mas, em um impulso, virou-se e começou a andar, cada passo se tornando mais pesado. Enquanto se afastava, Clara sabia que aquele encontro havia mudado algo dentro dela. O que antes parecia um abismo de solidão agora se tornava um caminho cheio de possibilidades, embora as respostas que buscava ainda estivessem longe. Clara estava em casa, mas sua mente não conseguia se desligar da conversa que teve com Francisco. A imagem dele, um homem simples, mas com uma profundidade emocional que a tocou de uma forma que ela não esperava, não saía de sua cabeça. Sentada na sala de estar, rodeada por móveis luxuosos e obras de arte que simbolizavam seu status, ela se sentia mais perdida do que nunca. O silêncio da casa, que antes era reconfortante, agora parecia opressivo. Ela se levantou e começou a andar de um lado para o outro, as mãos nervosamente entrelaçadas. As palavras de Francisco ecoavam em sua mente. Valorize o que realmente importa. Clara parou diante da janela, observando as luzes da cidade, e decidiu que precisava entender mais sobre seu passado. Com um impulso, pegou o telefone e ligou para Lucas, um amigo de infância que conhecia bem a sua história familiar. Alô, Lucas? Sua voz estava tremida. Oi, Clara. Tudo bem? Lucas respondeu, surpreso. Na verdade, não. Eu preciso de ajuda. Lembra do meu pai biológico? Clara hesitou, engolindo em seco. Um silêncio pairou do outro lado da linha. Lucas, que sempre soube da dor que Clara sentia por essa ausência, finalmente falou. Sim, claro. O que aconteceu? Eu conheci um motorista de Uber hoje. O nome dele é Francisco. Ele falou algumas coisas que me fizeram pensar. Lucas, você sabe onde posso encontrar mais informações sobre ele? Clara estava ansiosa, a expectativa crescendo em seu peito. Francisco, Lucas murmurou, como se estivesse tentando conectar as peças do quebra-cabeça. Espera um pouco, eu vou ver o que posso fazer. Clara esperou,
seu coração batendo forte. Após um momento que pareceu uma eternidade, Lucas voltou ao telefone. Clara, eu não quero te assustar, mas Francisco é o nome do seu pai. Ele desapareceu quando você era muito pequena. Não sei muitos detalhes, mas sua mãe sempre disse que ele estava em dificuldades e não conseguiu se manter por perto. As palavras de Lucas atingiram Clara como um choque elétrico. O mundo ao seu redor parecia girar. Francisco, o motorista que a fez sentir uma conexão tão forte, era seu pai. Era a resposta que ela nunca soube que estava buscando. Sério? Clara sussurrou, sentindo um nó se formar em sua garganta. Como você sabe disso? Eu ouvi algumas histórias quando éramos crianças. Ninguém sabia exatamente o que aconteceu, mas sua mãe sempre disse que ele teve problemas. Desde então, nunca mais ouvimos falar dele. Eu não sabia que você ainda se importava, Lucas respondeu, a preocupação em sua voz evidente. Eu não sabia que me importava até hoje, Clara confessou, a emoção transbordando. Eu preciso encontrá-lo, Lucas. Preciso entender o que aconteceu. Você tem certeza disso? Pode ser doloroso, Lucas advertiu, mas Clara já havia tomado sua decisão. Sim, eu preciso. Eu sinto que este é um passo que eu preciso dar na minha vida. Assim que desligou o telefone, Clara decidiu que não podia esperar mais. Ela pegou seu celular novamente e abriu o aplicativo do Uber. A ansiedade a consumia enquanto ela digitava Francisco na barra de pesquisa. Era quase como se as palavras estivessem escritas com um marcador em neon em sua mente. Ela queria encontrá-lo. Queria saber tudo. A imagem de Francisco, seu olhar caloroso e a maneira como falava, a fazia sentir que havia uma parte dela que até então permanecia adormecida. Com suas mãos tremendo, Clara solicitou uma corrida. Cada segundo parecia uma eternidade, e ela olhou pela janela, tentando acalmar a tempestade de emoções dentro de si. Finalmente, o aplicativo indicou que um carro estava a caminho. O coração dela disparou. Não havia como voltar atrás agora. Quando o carro chegou, Clara respirou fundo e saiu, sentindo o vento frio da noite bater em seu rosto. O motorista, que não era Francisco, a cumprimentou com um sorriso cordial, mas Clara estava distante, sua mente ainda presa na possibilidade de reencontrar seu pai. Durante o trajeto, cada semáforo que parava parecia uma eternidade. Clara mal conseguia focar nas ruas familiares que passavam. Ela estava tão absorta em seus pensamentos que quase não percebeu quando chegaram ao destino. Aqui estamos, disse o motorista, quebrando o silêncio. Ela apagou e saiu do carro, mas não conseguia afastar a expectativa que pulsava dentro dela. Clara olhou ao redor, buscando respostas nas sombras da noite. O que se passaria na sua próxima corrida? Poderia ser Francisco novamente? A ideia a deixou mais nervosa do que nunca. Determinada a reencontrar Francisco, Clara decidiu que não se afastaria do aplicativo. Com o coração acelerado, ela navegou por algumas corridas, sempre em busca do nome que agora tinha um novo significado. Cada vez que um carro se aproximava, seu coração pulava. A esperança e o medo se entrelaçavam, formando um nó em seu estômago. Finalmente, depois de algumas tentativas frustradas, o aplicativo indicou que um carro estava a caminho. Clara não conseguiu conter o sorriso. O motorista chegou, e quando ela entrou no carro, seus olhos se abriram em choque. Era Francisco. Clara, ele disse, sua voz carregada de surpresa e emoção. Francisco, eu. As palavras falharam, mas seu olhar dizia tudo. Ela sentia uma mistura de alívio e emoção. O que você está fazendo aqui? Perguntou ele, sua expressão variando entre a alegria e a preocupação. Eu preciso conversar com você. O que você me disse na corrida anterior ficou na minha cabeça. Eu preciso entender. Preciso saber mais sobre você. Sobre nós, Clara respondeu, sua voz tremendo. Francisco encarou o volante por um momento, como se estivesse processando a enormidade da situação, e então, lentamente, começou a dirigir. O silêncio confortável entre eles foi preenchido por um entendimento silencioso. Ambos sabiam que estavam prestes a abrir uma porta que esteve fechada por muitos anos. Você se lembrou de algo? Ele finalmente perguntou, quebrando o silêncio. Eu descobri que você é meu pai, Clara disse, a voz baixa, mas firme. Lucas me contou. A revelação pairou no ar, e Francisco parou o carro em um canto tranquilo da cidade. Ele girou a chave de ignição e se virou para Clara, seus olhos cheios de emoção.
Eu sempre esperei que um dia você pudesse me encontrar, ele disse, a voz carregada de dor e saudade. Eu só não sabia como. Clara sentiu que o momento se tornava mais intenso. Era uma conversa que poderia mudar suas vidas para sempre. Ela sabia que estavam prestes a desvendar não apenas a história de um pai e sua filha, mas também a verdade sobre o que os separou. Então, o que aconteceu? Por que você se afastou? Clara perguntou, a curiosidade e a dor transparecendo em sua voz. Eu cometi muitos erros. A vida me levou por caminhos difíceis, e eu não soube lidar com isso. Mas nunca deixei de pensar em você. Nunca. Francisco respondeu, lágrimas nos olhos. A conexão entre eles estava se formando em meio a memórias, dor e uma esperança renovada. Ambos sentiam que aquele era apenas o começo de um caminho que, apesar de repleto de incertezas, poderia finalmente levar à cura das feridas do passado. Clara estava com o coração acelerado enquanto aguardava a chegada do carro. A expectativa e o nervosismo a consumiam. A tela do aplicativo de transporte piscava com um ícone que se aproximava. E, quando o carro finalmente parou em frente ao seu prédio, Clara sentiu um misto de alívio e ansiedade. Ela respirou fundo, tentando se acalmar antes de abrir a porta do veículo. O que ela não sabia era que este momento mudaria tudo. Assim que Clara entrou no carro, seus olhos se encontraram com os de Francisco. O tempo parecia parar. Ambos ficaram paralisados, reconhecendo um ao outro, mesmo após tantos anos e tantas vidas vividas. O silêncio no carro era denso, carregado de emoção e de um passado que os dois conheciam de uma maneira que nem podiam explicar. As lágrimas começaram a brotar nos olhos de Clara, enquanto Francisco, com a voz embargada, disse: Clara. A jovem assentiu lentamente, incapaz de articular palavras. Francisco a observou, tentando decifrar as emoções que passavam pelo rosto dela. Ele se lembrava da garotinha que tinha deixado para trás, e agora via uma mulher forte e decidida, mas com um olhar que denunciava a dor de uma ausência. Eu não consigo acreditar que você está aqui, ele murmurou, a emoção transbordando. Eu também não, Clara respondeu, finalmente rompendo o silêncio. Eu procurei por você. Depois daquela corrida, eu nunca imaginei que você fosse meu pai. Francisco fechou os olhos por um momento, tentando conter as lágrimas. Eu sinto muito, Clara. Eu fiz escolhas ruins, e isso me afastou de você. Clara olhou pela janela, as lembranças de uma infância sem pai invadindo sua mente. Eu cresci sem entender por que você não estava lá. Sentia falta de você. A vida não foi fácil para mim, mesmo com tudo que eu tinha. Eu nunca quis que você sentisse isso, Francisco disse, sua voz tremendo. Eu estava lutando para me manter de pé, e acabei perdendo o que mais amava. A conversa fluiu, cheia de perguntas e respostas, enquanto eles percorriam as ruas da cidade. Francisco falou sobre sua vida, suas lutas e arrependimentos. Ele mencionou a separação da mãe de Clara e como isso havia mudado tudo para ele. Clara, por sua vez, abriu seu coração, compartilhando suas inseguranças, a pressão de ser uma herdeira e a solidão que sempre sentiu, mesmo cercada de pessoas. Você sabe, eu sempre sonhei em ter uma família, Clara disse, a voz embargada. Mas a minha ideia de família estava sempre ligada a um pai que eu não conhecia. Às vezes, eu me perguntava como você seria, o que estaria fazendo. Francisco a escutava com atenção. E eu sempre pensei em você. A cada dia que passava, a dor por não estar com você só aumentava. Eu queria te procurar, mas não sabia como. A vida nos separou de um jeito que eu nunca imaginei ser possível. O clima no carro era de um profundo entendimento mútuo, como se eles estivessem se reconectando em um nível que transcendeu o tempo e a distância. Clara se permitiu sentir a compaixão por Francisco, um homem que, apesar de todas as suas falhas, também havia sofrido. Ela percebeu que não era apenas ele quem tinha sentimentos não resolvidos, mas ela mesma também carregava um fardo emocional. Enquanto conversavam, o celular de Francisco vibrou, interrompendo o momento. Ele olhou para a tela e seu coração disparou. Era uma mensagem de sua ex-esposa. O rosto dele se contraiu, e Clara notou a mudança instantânea em sua expressão. Desculpe, ele disse, hesitante. É minha ex-esposa. Pode atender. Clara respondeu, tentando esconder a apreensão que surgia em seu peito. Eu entendo. Francisco atendeu e, em poucos segundos,
A expressão dele se transformou em confusão e preocupação. Oi, Ana. O que aconteceu? A voz dele, antes tão firme, agora soava trêmula. Clara escutava atenta, seu coração batendo mais rápido, percebendo que algo não estava certo. A conversa se desenrolava, e enquanto Francisco ouvia, Clara sentia-se cada vez mais ansiosa. Ele finalmente olhou para ela, e seus olhos estavam cheios de um misto de alívio e preocupação. Ela está sabendo do nosso reencontro, Francisco disse, com a voz baixa. Ela quer que eu a apresente para sua irmã. A revelação atingiu Clara como um soco no estômago. Uma irmã? Ela nunca tinha ouvido falar de outra filha. Você tem outra filha? Perguntou, tentando entender a nova dinâmica. Sim, há alguns anos, eu e Ana tivemos uma filha, a Marta. Eu não a vejo muito, mas eu sou pai dela também, Francisco explicou, a dor e o orgulho misturados em sua voz. Ela soube que eu reencontraria você e quer se encontrar. Eu não esperava que isso acontecesse agora. Clara sentiu uma onda de emoções conflitantes. A ideia de ter uma irmã era ao mesmo tempo empolgante e assustadora. Ela sempre desejou uma conexão familiar, mas a ideia de ter que compartilhar seu pai a deixava nervosa. Você também a ama? Perguntou, em um sussurro. Sim, claro, eu a amo. Mas isso não muda o quanto eu amo você. Você sempre foi a minha primeira filha, Clara. E eu sinto muito por ter falhado com você, Francisco respondeu, com sinceridade. O carro parou em um sinal vermelho, e o silêncio tomou conta mais uma vez. Clara olhou pela janela, as luzes da cidade refletindo em seus olhos. Ela estava diante de uma nova realidade, um novo começo. Uma parte dela queria recuar, proteger-se da dor que poderia vir com essa nova conexão, mas outra parte estava desesperada para abraçar cada pedacinho dessa nova história. Eu nunca pensei que isso poderia acontecer, disse Clara, olhando novamente para Francisco. Você e eu, e agora uma irmã. Eu não sei o que pensar, eu também não sei, mas podemos descobrir juntos. Se você estiver disposta a tentar, Francisco falou, sua voz carregada de esperança. Clara respirou fundo. Eu quero tentar. Eu quero conhecer a Marta. A luz do sinal ficou verde, e Francisco acelerou o carro. O futuro ainda era incerto, mas algo dentro de Clara se iluminou. A verdadeira riqueza não era aquela que ela tinha em sua conta bancária, mas as relações que ela estava prestes a construir. O reencontro com seu pai era apenas o começo de uma nova jornada, uma chance de encontrar não apenas um pai, mas também uma irmã, e quem sabe, um novo significado para a palavra família. Os dois seguiram conversando, compartilhando histórias e risadas, enquanto a cidade passava rapidamente pela janela do carro. Clara sabia que a vida não seria mais a mesma, e, pela primeira vez em muito tempo, ela estava pronta para abraçar essa mudança.